Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O tema que nos aqui traz hoje é importante, sem dúvida. A justiça fiscal é um alicerce fundamental da economia social de mercado. E, sem dúvida, também que a justiça fiscal promove justiça social e possibilita uma concorrência saudável a nível nacional e a nível da União Europeia. E bem sabemos que um sistema fiscal só é justo se todos cumprirem com os deveres a que estão obrigados. Isso efetivamente não tem acontecido. Por isso é tão importante o que discutimos hoje. É relativamente pacífico, poderá até trazer-nos aqui a satisfação de algum consenso, mas não obstante importa ter em consideração o seguinte. Ponto número 1, infelizmente, bem temos consciência que o país bem carece de receitas fiscais. Infelizmente também bem sabemos que essa despesa fiscal, essa despesa pública, por vezes é perdulária, e bem assiste o país reiteradamente àquilo que tem sido a despesa feita por este Governo, de forma reiterada, quer no setor bancário, quer em empresas públicas, discricionariamente geridas, como por exemplo a TAP. Mas tal não justifica que se abandone esta luta, deve ser uma luta comum contra a fraude e contra a evasão fiscal. Bem pelo contrário. Bem como também sabemos que, ao nível daquilo que é a perda fiscal, há muitos estudos, é difícil quantificar, mas sabemos que, ao nível de perda fiscal, são apontados cerca de 12 mil milhões de euros para a economia, só por aquilo que são recursos, portanto, estimados ao nível da economia paralela. O próprio FMI estima um valor muito superior a este. E, relativamente àquilo que é outro estudo também, aqui dou o exemplo, por exemplo, da Tax Justice Network, que estima igualmente um custo da evasão fiscal de $1.000 milhões, $1.000 milhões, é verdade, mas é uma preocupação que penso eu nos une neste plenário e que, portanto, isto apenas ao nível dos abusos de empresas e da riqueza estacionada em offshores. Isto é algo que nos preocupa. Podia até juntar, aduzir aquilo que é a fuga sediva, que, de acordo com a Comissão Europeia, é estimada em 1,6 mil milhões de euros. Portanto, naturalmente, o que nos traz aqui esta diretiva, aquilo que é uma proposta de lei que vem transpor e alterar uma diretiva de 2011 relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade, é sem dúvida muito importante. Mas como o Sr. Deputado que me antecedeu pôde bem notar, há aqui uma questão formal que importa ter em conta e que convém também registar. É que, mais uma vez, o Governo chega atrasado. Numa discussão recente, ainda muito recente, um deputado nosso colega teve a ocasião de sugerir que para, enfim, ter estes atrasos fosse oferecido ao Governo, aos membros do Governo, no relógio. Eu acho que até devíamos começar já por um calendário, porque, como foi aqui dito, não é apenas esta diretiva. Esta diretiva devia ter sido transposta até ao final de 2022, o Governo aprovou em março do corrente ano. Com todo este conjunto de atrasos, o que temos hoje é uma discussão uma vez mais apressada e vamos ter de fazer aqui uma corrida contra o calendário para poder debater este assunto, mas está aqui a tratar-se também igualmente de direitos. Porque a partir do momento em que alteramos, por exemplo, o regime das infrações tributárias, também podem ser beliscados direitos dos cidadãos, direitos do contribuinte. E, portanto, são matérias que deve ser o Parlamento, dentro daquilo que é uma análise cuidada, e bem vimos que esta diretiva é longa, minuciosa e muito técnica, deve ser acautelado e escrutinado por este Parlamento. Infelizmente, por conta do Governo, mais uma vez vamos ter de seguir, portanto, procurar superar este atraso registado. Portanto, exigia-se mais rigor por parte do Governo. Mas, não obstante, e aqui é um ponto que estamos de acordo, esta nova diretiva tem matérias substantivas muito importantes e são estas que contam e, portanto, poderá naturalmente contar, até porque está definida, uma diretiva comunitária deve ser transposta, tem de ser transposta e, portanto, há aqui pontos muito importantes. Desde logo, o facto de haver novas matérias a ser tidas em contas, quer ao nível de acordos prévios sobre preços de transferências, quer o alargamento às plataformas digitais. O Secretário de Estado já explanou de forma bastante assertiva sobre esta matéria e que englobará o arrendamento de bens imóveis, se essa atividade perdurar em Portugal
depois da reforma pretendida pelo Governo nesta matéria, sobre serviços pessoais, vendas de bens e aluguer de qualquer meio de transporte. Portanto, há aqui um conjunto de matérias que nós teremos discutíveis para debater, contará certamente com o PST, porque, acima de tudo, e para concluir, esta é uma tarefa que se impõe a todos, impõe-se a todos os parlamentares, a todos os portugueses, que é a luta contra a fraude fiscal, é uma luta a todos e podem contar com o PST para este combate. Muito obrigado.